Amar é conhecer a Deus, abrir mão do meu eu, entrelaçar-me em ti. Amar é decidir ser um, com os três sermos um, elo perfeito. Amar é conhecer a Deus, abrir mão do meu eu, entrelaçar-me em ti. Amar é decidir ser um, com os três sermos um, elo perfeito. Fala, família Barueri, tudo bem? Como vocês estão? Bom dia para vocês! Como foi a semana, hein? Participou dos nossos cultos, da nossa reunião no Zoom? Então vamos lá, se prepara que agora vai começar o nosso culto. Então pega o seu caderninho, pega a sua Bíblia, entre em oração, porque Deus tem muito para falar com você no dia de hoje, hein? Até mais! Verdadeira, acolhedora, honesta, visionária, perseverante, unidade, restauração, família, submissa a Deus, amizade, serviço, união, fiel à palavra, comunhão, oração, cheia do Espírito Santo, doadora, amor. Graça e paz, meus irmãos, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por mais esse domingo, o dia que o Senhor fez, e por isso estamos alegres, por isso estamos em festa, porque podemos juntos, em família, cada um na sua casa, poder glorificar o nome santo do Senhor Jesus. E nosso momento de dízimo e oferta. Mas eu quero, em primeiro lugar, poder agradecer de todo o coração pelo culto da semana passada, do nosso aniversário de 25 anos. Foi um momento muito precioso de testemunhos, louvores, fotos da família, choramos, matamos um pouco a saudade, mesmo à distância fizemos uma grande festa. Fizemos um aniversário digno de adoração ao Senhor, de gratidão pelos 25 anos. E à noite fizemos via Zoom com alguns dos irmãos, cantamos parabéns, cortamos o bolo, somos realmente uma linda família. E hoje também ouvimos através dos irmãos que a nossa igreja verdadeiramente representa para cada um de nós. E como é bom poder ouvir o que há no coração de cada um dos nossos irmãos que pertence a essa família. Quero agradecer a cada palavra, a cada testemunho que foi ministrado através dos irmãos. Eu quero que você possa abrir agora a sua palavra, a palavra de Deus, aí no Salmo 37, no versículo 3 ao 7, diz assim: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Aqui nessa passagem o salmista fala 5 palavras que tocou para que eu pudesse ministrar junto com você sobre o dízimo e sobre a oferta. Confia. Aqui nós temos a certeza que uns, como diz o salmista também, uns confiam em carros, cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Então guarda essa palavra, confiar. Nós sabemos em quem temos confiado.
Depois ele fala deleita. Deleita, o que significa deleita? Deleita é ficar contente, estar alegre. E a palavra também nos garante, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. O que Deus está falando aqui? Ele quer presentear você e eu. Ele quer te fazer feliz. A outra palavra no Salmo fala entrega, né? E nós precisamos entender que ter a atitude daquele jovem, como eu falei a semana passada, que ele pegou e entregou os pães e os peixes na mão do Senhor. Não retenha aquilo que você sabe que tem que colocar na mão do Senhor. E depois a outra palavra que ele fala é descansa, é ter paz, que Ele está cuidando de todas as nossas necessidades. Quando ele fala lá em Mateus, Jesus fala, olhai para os pássaros, olhe os lírios, não se preocupe com o que vão comer, o que vão beber, fiquem em paz, porque o Senhor vai suprir as nossas necessidades. Então, descansa. E sabemos que é difícil, no meio de tanta confusão, né? Tanta preocupação, descansar. Mas ele está falando, descansa. E a outra, é isso que eu queria colocar aqui, é entrega. Quer dizer, lançar sobre ele todas as nossas ansiedades e as nossas preocupações, porque o Senhor tem cuidado de você, tem cuidado da sua vida, da sua casa, tem cuidado da sua igreja. E Deus é fiel. Nós também pregamos como Deus de promessa, Deus é fiel. E mesmo no meio a essa pandemia, no meio à quarentena, eu quero dizer que Ele tem suprido o teu povo em cima da confiança, deleita, entrega, descansa, que Ele está cuidando de todas as coisas. Então, se você tem um testemunho, nós queremos ouvir, porque muitas vidas têm sido surpreendidas nesse meio a essa pandemia com a provisão do alto, e queremos ouvir o seu testemunho. E aqui nós estamos terminando o mês de abril e começando o mês de maio. E eu quero dizer para você que mais uma vez Deus foi fiel. No mês que terminamos, agora, Deus supriu todas as necessidades da igreja. Fechamos mais uma vez em azul e temos outro desafio, que é o mês de maio. Mas o Senhor diz, descansa. Então, descansamos nele. E eu queria ressaltar um pouquinho aqui sobre a oferta da quarentena. Essa oferta tem sido de grande bênção, de grande importância, porque ela tem suprido a necessidade básica de muitos irmãos da nossa família Barueri. E é por isso que eu peço uma oferta aí bem generosa sua para esse oferta da quarentena, porque nós sabemos que teremos mais um mês de desafios, mais irmãos que têm necessidade, mas vamos com a sua oferta doadora, nós vamos abençoar muitos irmãos. Então eu queria orar aqui, pedir para que o Senhor possa cuidar como cuidou de março, como cuidou de abril, Ele vai cuidar do mês de maio. Senhor, eu quero te agradecer, Jesus, por esses dízimos, por essa oferta. Quero te louvar, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quero te agradecer, papai, porque o Senhor tem, no meio de tantas batalhas, o Senhor tem suprido todas as necessidades. E como diz o salmista, para que nós possamos descansar, confiar, entregar, deleitar e esperar. Porque a promessa ela tarda, mas não falha. E o Senhor vai trazer a provisão. Nós entregamos cada família, cada irmão, cada irmã, cada empresa, Senhor, cada trabalho, para que o Senhor possa trazer a provisão. Abençoa, Deus. Traz, multiplica, é o que eu te peço em nome de Jesus. Bom dia, igreja de Barueri. Eu sou o Daniel, eu faço parte da Igreja Cristã da Família do Butantã. E hoje eu estou muito grato de poder participar com vocês nesse momento. Vocês aí na casa de vocês, eu na minha casa. Queria convidar vocês para cantar comigo sobre o amor de Deus, aquilo que Ele tem feito na minha vida, na igreja, na nossa casa, cuidando a cada momento de nós. Cante comigo. Aleluia.
abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Alegre por te pertencer, levantarei as minhas mãos. Teu amor me alcança e me faz louvar-te. Te adoramos, Deus. Glorificamos o teu santo nome, Senhor. Os montes correm para o mar, os rios de amor por mim. Abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Alegre por te pertencer, levantarei as minhas mãos. Teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantar em teu amor para sempre. Cantar em teu amor para sempre. Cantar em teu amor para sempre. Cantar em teu amor. Coração exultar. E alegria eu canto. O mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Cantar em teu amor para sempre. Cantar em teu amor para sempre. Cantar em teu amor para sempre. Cantar em teu amor. Coração exultar. Alegria eu canto. Conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Cantar em teu amor para sempre. Cantar em teu amor para sempre. Cantar em teu amor para sempre. Cantar em teu amor. Cantar em teu amor. Cantar em teu amor para sempre. Cantar em teu amor para sempre. Cantar em teu amor para sempre. Obrigado, Jesus. Que o Senhor possa nessa manhã operar grandes maravilhas em nome de Jesus. Esse próximo cântico diz: sei que Deus fará. Nesses momentos de incerteza que temos vivido, eu queria falar para você colocar a tua esperança em Deus e saber que Ele tem tomado conta das nossas vidas, das nossas casas, da nossa igreja. Então cante comigo. Sei que Deus fará um caminho onde não há. Não posso ver seu operar, mas um caminho Ele fará. Guiado então serei, ao seu lado estarei. O seu amor e força a cada dia, um novo caminho Deus fará pra mim. Por estradas assoladas me guiará, rios no deserto então verei. Céus e terras vão passar, sua palavra ficará. Algo novo hoje Ele fará. Sei que Deus fará um caminho onde não há. Não posso ver seu operar, mas um caminho Ele fará. Guiado então serei, ao seu lado estarei. O seu amor e força a cada dia, um novo
posso ver seu operar, mas um caminho ele fará. Guiado então serei, ao seu lado estarei. Seu amor e força a cada dia, um novo caminho Deus fará pra mim. Seu amor e força a cada dia, um novo caminho Deus fará pra mim. Seu amor e força a cada dia, um novo caminho Deus fará pra mim. Obrigado, igreja, por podermos estar juntos neste pequeno espaço de tempo. E eu desejo a você que tenha um culto abençoado, que você receba uma palavra que possa transformar a sua vida, que você tenha um fim de semana, um domingo cheio da presença do Espírito Santo, onde isso possa fortalecer o seu dia a dia, a sua caminhada com Jesus. Amém. Muito bem. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia. Que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu quero louvar a Deus pela disposição de cada um de vocês de estarem conectados conosco, com a família Barueri, por meio das nossas mídias sociais, seja por meio do Instagram, seja por meio do YouTube ou do Facebook. Que o Senhor possa abençoar a sua vida ricamente, que minha oração é que o Senhor nos use como instrumentos de suas mãos para glorificarmos o seu nome e trazermos uma palavra de direção à sua vida. Gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no segundo livro de Reis, no capítulo de número 7, versículo 3 e versículo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 7, versículo 3 e 4. Ok? Diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai de amor, nós queremos dar graças ao Senhor pela Tua palavra que fala aos nossos corações. Queremos pedir a direção do Teu Santo Espírito. Para isso, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que em tudo possamos compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Fala com cada irmão, Senhor. Abre os nossos olhos e ouvidos, seja de forma espiritual ou seja de forma natural para aqueles que necessitam. E assim glorifiquemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, é inevitável, né? Por mais que nós queiramos fugir do assunto coronavírus, por mais que nós queiramos fugir do assunto Covid-19, o mundo todo gira em torno deste assunto. O mundo todo busca direção e o mundo todo busca saída para o fim desta crise gerada por este terrível vírus que tem assolado as nações. Com isso, o Senhor tem me inspirado, o Senhor tem colocado em meu coração para falarmos nesta manhã, para trazermos uma palavra sobre direção em tempos de crise. Vivemos uma grande crise mundial, uma grande crise nacional. No Brasil ainda a crise se torna de saúde, se torna política e se torna econômica. Mas que o Senhor nos dê graça e que nós possamos ter direção do Senhor em tempos de crise. O Senhor me fez lembrar de um momento muito conturbado na história da nação de Israel, no qual a direção de Deus foi para 4 homens leprosos para levar, para manifestar o cumprimento da palavra de Deus. Antes da aplicação do texto que nós já lemos, gostaria de levá-los, né? Vamos entender um pouco a história, vamos conhecer um pouco o pano de fundo da nossa história. A história dos reis de Israel, ela tem seu início com 3 reis: Saul, Davi e Salomão. Após a morte de Salomão, Roboão, filho de Salomão, assume o trono da nação de Israel. No entanto, por causa da dureza de seu coração, o reino
A nação de Israel ela é dividida em duas partes, entre Reino do Norte, conhecido como Reino de Israel, e Reino do Sul, conhecido como Reino de Judá. O Reino do Norte, ela é tomada, passa a ser governado por Jeroboão, um antigo general de Salomão, que se torna seu inimigo. Sabendo da morte de Salomão, ele volta para Israel e ali ele se aproveita da dureza do coração de Roboão, filho de Salomão, e ali ele se aproveita disso e toma parte do reino. E duas tribos do sul, Judá e Benjamim, ficam com Roboão, e ali nós temos o reino dividido. Trazendo assim uma sucessão de reis no reino do sul, uma sucessão de reis da linhagem de Davi, Salomão e Roboão, e do reino do norte uma sucessão de reis déspotas, que vão se matando, matam filho, matam irmão, enfim, é uma situação bastante delicada para o reino de Israel, para o reino do norte, que agora, nesse momento, tem a direção de Jeroboão. A nossa história tem como pano de fundo, a história que nós estamos falando, que vamos ler, que lemos e que vamos aplicar, tem como pano de fundo o reino do norte, ou o reino de Israel. Sobre o governo, agora o governo evidentemente não é mais Jeroboão, mas o governo é Jorão. Jorão era filho de Acabe, um péssimo rei. Se você conhece, tem um pouco de conhecimento bíblico, de leitura bíblica, leia os livros de reis, de crônicas, você vai ter todo esse aparato. Jorão era filho de Acabe. Ele que é o rei do reino do norte, do reino de Israel. E o profeta que está em evidência nesse momento é o profeta Eliseu, que foi o sucessor do profeta Elias. São histórias que a gente vai juntando, eu espero que você esteja juntando, espero que você esteja compreendendo. Neste momento, a Síria, ela é o império dominante no mundo de então, fazendo guerra contra Israel. E uma das maneiras de se guerrear, de guerrear contra um povo, contra uma nação, é sitiando suas cidades. O rei sírio, ele sitiou a cidade de Samaria, que era a capital do reino do norte, o reino de Israel. Esse sítio, o que era um sítio? O sítio era fechar as entradas e as saídas de uma cidade, fazendo com que os proventos não chegassem àquela cidade. É o que, na nossa história, no nosso momento atual, são os embargos que uma nação faz contra outras, ou seja, coibindo ou bloqueando as suas condições financeiras, e, enfim, para que aquela cidade vá cada vez mais minguando até ceder, ou até deixar de existir, ou até ser dominada pela nação que assim pratica o embargo. Era isso que a Síria estava fazendo com a cidade de Samaria, com o reino de Israel, sitiando. Esse sítio foi tão forte, esse sítio foi tão danoso para o reino do norte, que as mães chegaram ao ponto de comer os seus próprios filhos. Perceba o quanto essa tragédia era grande, o quanto a tristeza reinava, imperava sobre aquelas pessoas. As mães tinham que comer os seus próprios filhos. Com isso, o rei Jorão, ele enviou um mensageiro para consultar o profeta Eliseu a respeito de uma resposta para aquele momento. E a resposta do profeta Eliseu, no capítulo 7, versículo 1 e versículo 2, diz assim: Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a esta hora, mais ou menos, dá-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada, por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Então o rei manda o seu soldado, o seu braço direito ali, ir até o profeta, e o soldado e o enviado do rei Jorão não acredita na resposta que Eliseu havia dado, da libertação que Eliseu estava proferindo a eles, e por conta disso há uma profecia específica para aquele soldado, para aquele homem: você vai ver com os teus olhos, mas você não vai desfrutar do benefício do Senhor.
E passado, né, o momento, e nós estamos e nos encontramos exatamente na nossa história. Um outro ponto bastante importante para que todos nós possamos compreender é um pouquinho da lei judaica. Bem rápido, posso falar isso com você. A lei judaica, ela dizia que os leprosos deveriam ser expulsos, deviam ser lançados fora do arraial para proteger a cidade, para proteger os homens, as mulheres, para que eles não fossem contaminados com a lepra. Então, a condição aqui dos nossos personagens, dos 4 leprosos, eram homens que estavam à margem da sociedade de Samaria, porque eles eram do reino do norte, de Samaria, e eles foram expulsos e eles não estavam lá. Neste contexto, estão os 4 homens, e sobre isso nós gostaríamos de falar. Ok, entendeu? Espero que esteja claro para você. Se tiver qualquer dúvida, me manda um WhatsApp. Vou ter toda a satisfação de responder a você. Que Deus abençoe o teu coração. Esse é o nosso pano de fundo, esse é o nosso contexto histórico. Agora nós queremos aplicar um pouco essa história aos nossos corações ou à nossa vida prática. Vamos entender. Haviam 4 leprosos. O leproso é aquele que está à margem da sociedade. Muitas vezes, na palavra do Senhor, a lepra ela é tratada como pecado. Mas aqui o sentido dos leprosos não é o pecado. Aqui o que está querendo tratar dos leprosos eram homens que estavam à margem da sociedade. Perceba que a sociedade de Samaria passava pela mesma situação que aqueles leprosos passavam. Eles viviam uma situação de sítio e, consequentemente, de fome. O problema e as consequências de uma crise. Perceba que a cidade de Samaria passava por um problema e tinha suas consequências. Sítio, fome. Perceba que esses 4 leprosos, mesmo à margem da sociedade de Samaria, passavam pelo mesmo problema de sítio e pelo mesmo problema e pela mesma consequência de fome. Irmãos e irmãs, assim somos nós. Não leprosos, mais uma vez eu falo, no sentido do pecado, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, está à margem da sociedade. Está à margem da cidade de Samaria. Temos os leprosos. Segundo ponto importante para analisarmos e aplicarmos aqui para as nossas vidas. Visão. Apesar do mesmo problema, apesar das mesmas consequências, os leprosos tinham uma visão. E é muito interessante a visão deles. A visão deles é morrer, morrer ou morrer. Eles diziam: se formos à cidade de Samaria, morreremos. Se ficarmos aqui, morreremos. E se formos para o arraial dos Círios, morreremos também, podemos morrer lá também. Perceba que aqueles homens sabiam da sua condição. Eles eram homens mortos. Irmão e irmã, como homens, como mulheres, à margem de uma sociedade, longe de Deus, você e eu precisamos entender que nós somos homens mortos. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 2 e 3 diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. O grande problema de alguns cristãos nessa crise é que eles vivem como se estivessem dentro da cidade. É que eles vivem como se tivessem vida dentro da cidade. Irmão e irmã, assim como aqueles leprosos estavam à margem da sociedade de Samaria, nós, você e eu, precisamos estar à margem do mundo, à margem da conexão com este mundo. Ainda que desfrutemos das mesmas situações, sejam boas ou sejam ruins, especialmente nesse momento as ruins, ainda que padecemos pelas mesmas consequências, a fome, a falta de emprego, o medo, as doenças, as enfermidades, ainda que possamos padecer por isso. Mas nós precisamos ter uma visão. Qual é a visão na sua vida? Você se sente um homem como dentro dessa sociedade? É um problema. Agora, se você se sente como aqueles leprosos fora da sociedade, Deus tem algo especial para a tua vida nesta manhã. Se você ainda está dentro da cidade de Samaria, eu lhe convido, saia do mundo, saia da cidade da Samaria, viva à margem disto, e Deus vai te tratar como aquele que é separado. Eu vi uma frase há alguns anos atrás do pastor Paulo Oliveira, eu acho que foi do pastor Paulo Oliveira, confesso que eu não anotei, eu lembro da frase apenas, que diz assim: quem tem medo de perder o que não tem, não pode ganhar o que não tem.
Muitas pessoas estão com medo de perder aquilo que não têm e por isso tomam posições erradas ou não tomam posição alguma. Não tenha medo de perder aquilo que você não tem, para que você possa ganhar aquilo que você não tem, ou seja, para que você possa ganhar aquilo que Deus tem preparado para você. Aqueles homens, aqueles leprosos, não tinham comida. Eles não tinham medo de perder comida, eles não tinham. Mas quando eles se lançaram, sem temor, foram no acampamento sírio, eles encontraram o que eles esperavam. Sobre isso vamos falar mais adiante. Capítulo 7, versículo 3 e versículo 4, é o nosso texto base, que diz: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Irmãos e irmãs, aqueles homens, eles tinham uma visão, aqueles leprosos tinham uma visão. E agora, aqueles leprosos se mexeram. Versículo 5, preste atenção. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Não fique parado, esperando a próxima notícia do jornal. Não fique parado na expectativa que você vai ter uma resposta do mundo, que você vai ter uma resposta da cidade de Samaria. Não fique parado esperando algo que não venha de Deus, algo que não seja por um mover do Senhor no teu coração. Você percebe que até agora não houve ação de Deus. Você percebe que os leprosos continuavam leprosos. Você percebe que o sítio continuava a imperar na cidade de Samaria. A fome continuava a imperar. Os leprosos tinham fome. Os leprosos estavam distantes de tudo. Mas eles se mexeram. Até agora, a ação tem sido sobre os homens. Talvez assim esteja com você. Talvez até agora a ação tem que ser com você, mas você precisa se mexer. Levante-se da sua cama, levante-se do seu sofá, não entre em depressão, posicione-se diante de Deus, tome uma posição, busque orientação do Senhor, direção em tempos de crise. O Senhor quer lhe dar uma direção, ainda que você se sinta como aqueles leprosos, à margem das sociedades, desprezados pelas sociedades, eles se posicionaram. O Senhor te chama, mexa-se nesta manhã, mexa-se nesse tempo que você está assistindo esse vídeo agora, em nome de Cristo. Porque se assim você fizer, você vai conhecer o inesperado. Vejamos o versículo 9 do capítulo 7. Não, versículo 6 e 7. Diz assim: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros e de cavalos e ruídos de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo, ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estavam e fugiram para salvar a sua vida. Irmão e irmã, aqueles leprosos contavam com a misericórdia dos Sírios. Perceba no versículo 4 que ele fala: se eles nos deixarem viver, viveremos. A expectativa dos leprosos ainda eram nos Sírios, eles não tinham uma expectativa em Deus, mas quando eles se mexeram e foram para o arraial, eles encontraram o inesperado. Eles não precisaram contar com a misericórdia dos Sírios, porque o Senhor havia dispersado o acampamento dos Sírios. Aqueles soldados ouviram um rumor, ouviram um barulho, e eles logo pensaram: o exército de Israel está vindo. Eles alugaram chamaram os nossos inimigos contra nós, alugaram outros exércitos, e eles fugiram. Quando aqueles leprosos chegaram no arraial, o arraial estava vazio. Eles encontraram o inesperado. Irmão e irmã, se você se mexer, se você se posicionar, se você tomar uma atitude na sua vida, você vai contar com o inesperado de Deus. Você vai se surpreender com o que o Senhor pode fazer na tua casa, com aquilo que o Senhor pode fazer na tua vida. Por isso, em nome de Cristo Jesus, ainda que você se sinta como leproso, tenha uma visão de que você não está vivo para este mundo, que você está morto. Tenha uma visão de se mexer, e aí sim você vai desfrutar, você vai conhecer o inesperado de Deus. Aquilo que não entrou no coração do homem, aquilo que não entrou na mente humana, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que são seus, para aqueles que o amam. O
Senhor tem preparado, reservado o inesperado para a minha vida e para a sua vida. O versículo 9 diz: então disseram uns aos outros, não fazemos bem, este é o dia de boas novas. Se nós nos calarmos, se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpado. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Direção em tempos de crise. Todo o mundo está em crise? Todo mundo não está sitiado? Todo mundo não está faminto? Irmãos, o problema não é só no Brasil, o problema não é só em São Paulo, o problema não é só no Nordeste. O problema é no mundo. O mundo está faminto, o mundo está sitiado, o mundo está em crise. Para aqueles leprosos que estavam à margem da realidade, de todos os outros, eles também viviam isso. Aqueles leprosos que enxergaram uma oportunidade, aqueles leprosos que se mexeram e não se conformaram com a situação, aqueles leprosos que viram o inesperado. Irmão, irmã, nós somos como aqueles leprosos que estamos à margem da realidade, à margem da sociedade, aliás. Nós devemos ser como os leprosos que devemos enxergar a visão de uma oportunidade, porque nós já nos vemos como mortos para as coisas deste mundo. Nós precisamos buscar uma oportunidade. Como aqueles leprosos, precisamos nos mexer, não nos conformamos com a atual situação. Para aqueles leprosos, aquele dia era dia de boas novas. A palavra boas novas no Novo Testamento, que foi escrita em grego, é evangelho, que nós falamos evangelho. Evangelho significa boas novas. Quando aqueles homens deram conta de tudo que tinha acontecido, eles falaram: hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de evangelizar. Hoje é dia do Evangelho. Se você somente comer a comida que você tem hoje, se você somente beber a bebida que você tem hoje, se você apenas desfrutar da prata e do ouro que você tem hoje, daqui a alguns dias, tudo isso não fará sentido algum. Versículo 8 é muito interessante, diz assim: chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e esconderam. Aqueles homens entraram no arraial e começaram a comer, a beber, a tomar do ouro, a tomar da prata e esconder. Mas quando eles perceberam que aquele dia era dia de boas novas, eles entenderam que não bastava eles comerem, beberem e guardarem e esconderem a sua prata e esconder o seu ouro. Não é tempo de esconder ouro, não é tempo de esconder prata, é tempo de anunciar que é dias de boas novas, é tempo de anunciar o Evangelho, é tempo de anunciar que o Senhor está vivo, dando libertação, proteção, cuidado para o seu povo. Quando eles se deram conta disso, eles saíram anunciando o inesperado. O arraial dos sírios já não tinha mais ninguém. O Senhor expulsou aqueles homens, o Senhor expulsou aqueles soldados, dando libertação ao reino de Israel, dando libertação ao reino do norte. Irmão e irmã, este é o tempo que nós vivemos, é tempo de boas novas. Apesar do mundo estar em crise, a direção do Senhor para as nossas vidas é outra. É uma direção de anunciarmos o reino de Deus. O Senhor tem te chamado. E quando aqueles homens foram à porta da cidade de Samaria e contaram o assunto, o rei mandou mensageiros ou mandou soldados para averiguar a notícia que estava tendo. E quando foi constatada aquela notícia, a Bíblia fala que o povo saiu, abriram-se as portas de Samaria e todos foram para o acampamento sírio desfrutar daquilo que o Senhor havia preparado para eles. E aquele homem que não creu na promessa do Senhor, a Bíblia fala que ele estava à porta, ele olhou, mas quando todo o povo veio e pisoteou aquele homem, e aquele homem que não creu na promessa do Senhor foi pisoteado pelo povo que invadiu o acampamento sírio. A palavra do Senhor se cumprindo na vida, por meio da vida daqueles 4 leprosos. Irmão e irmã, gostaria de encerrar esse momento da ministração da palavra do Senhor dizendo, assim como aqueles leprosos, você e eu precisamos estar à margem dessa sociedade. Assim como aqueles leprosos, você e eu precisamos ter uma outra visão. Para a visão da nossa sociedade, os homens estão mais vivos do
que nunca. Nós estamos mortos para esta visão, nós estamos mortos para o mundo. Assim como aqueles leprosos, você e eu precisamos nos mexer. E se nós nos mexermos com a visão de Deus, nós encontraremos o inesperado do Senhor. E aí sim, poderemos anunciar: hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de falar que o Senhor vive e tem cuidado de cada um de nós. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai de amor, eu quero louvar o Teu nome pela Tua palavra que fala aos nossos corações. Quero pedir que Teu Santo Espírito fale com cada irmão, com cada irmã, dando a direção que precisa, direção em tempos de crise. Pai amado, que cada irmão, cada irmã que está ouvindo essa mensagem possa ser tocado e entender que ele não é como os demais. Nós estamos à margem dessa sociedade porque o Senhor nos tirou para fora. Não por conta de pecado, sim, nos olhando como pecador, mas nos perdoando, nos limpando. Que cada irmão que está vendo esta mensagem, que está ouvindo esse áudio, possa ser impactado por isso. E assim seu nome seja glorificado. E assim a sua palavra seja sobre as nossas vidas. Aqueles que estão em aflição, Senhor amado, coloca vigor para que ele possa se mexer e possa encontrar o inesperado do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração e o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Em nome de Cristo. Oi, irmãos! Tudo bem com vocês? Que culto abençoado que a gente teve hoje, né? Que Deus possa falar cada dia mais ao coração de vocês, ainda mais nesse tempo que a gente está de isolamento, que importante é a gente estar junto, né? A gente está nessa comunhão mesmo que online. E aproveitando, a gente veio aqui, né, passar um comunicado para vocês que a gente não vai ficar só no domingo. Nós temos muito mais para refletir durante essa semana, né? Exatamente, meus irmãos. Todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, pelo Zoom, vai ter um tempo de reflexão com o nosso pastor Marco. Já começou algumas segunda-feiras. Na segunda-feira passada teve a presença do pastor Salvador, foi bacana também, foi muito legal. E a gente conta com a presença de vocês para amanhã, às 8 horas, tá com a gente lá também. O link para essa reunião do Zoom vai ser compartilhado nos grupos de WhatsApp da igreja durante o dia amanhã. E a gente espera que todos vocês participem para a gente ter um tempo gostoso, bacana lá, na presença de Deus e se vendo também, matando a saudade. Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus e não se esqueçam, somos família. Tenha uma excelente semana na presença do Senhor, glorificando, exaltando o seu nome. Que a palavra do Senhor reverbere cada vez mais no teu coração, lhe dando vida e vida em abundância, sabendo que estamos mortos para o mundo, porque a nossa vida está guardada no Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de todos, agora e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana.